livro Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozano. Capítulo 5. Caso 5. Tiro dos Anales de Ciências Psíquicas, 1906, páginas 34 a 37, e quem o relata é o Dr. Joseph Maxwell, nome assaz conhecido no campo das investigações psíquicas. O diretor da revista, Sr. Cesare de Vesme, esclarece. O caso foi comunicado ao Dr. Maxwell por um eminente magistrado seu colega, que não deseja seja revelado seu nome. Todavia, se houver investigadores sérios que desejem conhecer os nomes dos dois percipientes, bem como da cidade em que se produziu o fenômeno, o Dr. Maxwell tudo revelará a interessados. Esta narrativa do protagonista. Meu pai era doutor em medicina e sempre exerceu a profissão numa vila do sul da França. Nascera em 1812, casara-se em 1843 e, a partir dessa data, habitara na mesma casa até a morte, ocorrida em julho de 1903. Aos primeiros dias de janeiro de 1903, meu pai foi assaltado pelos sintomas da moléstia que, 6 meses depois, devia levá-lo ao túmulo. Cerca de 2 meses antes da sua morte, eu me encontrava no seu quarto às 8:30 da noite. Ele dormia na sua poltrona ao lado da chaminé e eu me sentara diante dele, vigiando-lhe o sono. Estávamos sós, e não tardei a perceber que sua fisionomia ia gradativamente assumindo um aspecto que não era mais o seu, até que chegou um momento em que verifiquei, positivamente, que seu rosto se transformara no de minha mãe. Dir-se-ia que sobre o rosto de meu pai se colocara a máscara de minha mãe. Note-se que, desde muito tempo, faltavam inteiramente ao meu pai os supercílios, mas naquele momento, acima de seus olhos fechados, se desenharam as vastas sobrancelhas negríssimas que minha mãe conservara até os últimos dias de vida. As pálpebras, o nariz e a boca se haviam tornado os de minha mãe. Não obstante, seu rosto parecia consideravelmente maior, mas devo observar a respeito o que, no período pré-agônico, o rosto de minha mãe se hipertrofiara notavelmente, até atingir aproximadamente as proporções assumidas pela efígie que aparecia diante de ruim. Observo, além disso, que a própria efígie reproduzia mais fielmente o semblante dela do que eu poderia ter feito se acaso houvesse reproduzido o seu rosto alterado pela moléstia. Meu pai usava os bigodes e a barba em ponta muito curta. Barba e bigodes permaneceram, mas, contrariamente ao que se poderia supor, contribuíam eficazmente para completar os traços maternos. A aparição manteve-se intacta por 10 ou 12 minutos, depois, lentamente se dissipou e meu pai retomou os traços normais. 5 minutos depois despertou, e eu perguntei-lhe se sonhara porventura com sua esposa. Respondeu negativamente. Durante a manifestação do fenômeno eu fiquei imóvel, a observar o espetáculo que se me deparava, abstendo-me de estender a mão para tocar a aparição, e isto por temer que se dissipasse. Com efeito, meu pai contara ter visto minha mãe várias vezes e ter sempre se arrependido por ceder ao impulso instintivo que o impelia a abraçá-la, ato que determinara sempre a desaparição instantânea do fantasma. Eu provavelmente teria atribuído importância muito relativa à aparição por mim observada, pois que me teria facilmente convencido de haver sido vítima de uma alucinação, mas ouvi isto. Não fui o único a vê-la. Durante a aparição, a criada de meu pai, uma moça de 31 anos, a qual minha mãe, no leito de morte, recomendara velar por meu pai, entrara no quarto e eu me limitara a dizer-lhe: Joana, olha meu pai adormecido. Ela exclamou. Oh! Como se assemelha à pobre senhora. Estupefaciente. Extraordinário. Logo, não era eu vítima de uma alucinação, pois que se Joana viu e reconheceu a aparição é sinal de que a mesma era objetiva.
Resulta daí que a natureza coletiva da visão ocorrida, tendo-me dado certeza sobre a realidade da mesma visão, fez com que eu ficasse profundamente impressionado e, se vivesse 100 anos, jamais a esqueceria. Em seguida, perguntei a mim mesmo se teria sido o rosto de meu pai que se transformara a ponto de tomar os traços de minha mãe, ou se, ao contrário, uma máscara do rosto de minha mãe se teria sobreposto ao semblante paterno. O que me faz pender para esta última hipótese é a particularidade dos vastos supercílios maternos que eu percebi nitidamente nos traços da aparição. Ora, se pode admitir que o semblante de um marido, após uma longa coabitação, possa algumas vezes assemelhar-se ao da mulher, o que no caso de meu pai estava longe de se ter dado, não parece possível admitir-se que os supercílios de um surjam sobre o semblante do outro que era totalmente privado de supercílios. Devo não obstante acrescentar que o fenômeno por mim observado não desapareceu subitamente, isto é, pareceu-me que o rosto de meu pai retomava gradativamente, por pequenas zonas, o seu aspecto normal. A criada Joana B. fez a seguinte declaração. Recordo-me perfeitamente de que, cerca de 2 meses antes da morte de vosso pai, eu subi ao seu quarto e vos encontrei com ele. Vós me dissestes: Joana, olha meu pai adormecido. E eu logo exclamei: Oh! Como se assemelha, pobre senhora! É estupefaciente! É uma coisa extraordinária! Confirmo que vosso pai, no curso da sua última enfermidade, repetiu-me muitas vezes ter visto em várias ocasiões a aparição de sua esposa, acrescentando ter se arrependido de haver estendido as mãos para atraí-la-se, pois que, assim agindo, provocara sempre a sua instantânea desaparição. Assinado, Joana B., esposa de R. O caso exposto é de natureza espontânea e não experimental ou mediúnica e, como se viu, realizou-se a aproximação da morte do protagonista, o qual tivera, precedentemente, várias visões do fantasma daquela que chegou a materializar a própria efígie, transfigurando o seu rosto, circunstâncias estas todas a que não falta valor sugestivo, tendo em vista o fato de que os casos de aparição de defuntos no leito de morte são relativamente comuns. E que entre eles são relativamente frequentes os casos percebidos coletivamente ou sucessivamente por várias pessoas, circunstância que confere certeza a respeito da sua objetividade. Daí resultaria que o caso em apreço poderia ser classificado como um episódio de aparições reiteradas de uma defunta no leito de morte do marido, com o acréscimo de uma manifestação física complementar, sob forma de transfiguração do rosto do enfermo e isto, presumivelmente, com o objetivo de fazer-se notar também pelo filho. Do ponto de vista probatório é de notar no caso em apreço a feliz circunstância de ter sido visto o fenômeno de transfiguração coletivamente por 2 testemunhas, e como a criada Joana não percebera a efígie da defunta logo ao entrar no quarto, circunstância que exclui a existência nela de estados passionais predisponentes de alucinação por influência de circunstâncias, deve-se reconhecer que a objetividade do fenômeno se mostra desta vez provada de maneira cientificamente adequada. Sob um outro ponto de vista, manifesto é que o fenômeno de transfiguração não poderia ser esclarecido com a hipótese por demais simplista da contração e adaptação dos músculos faciais. Serve especialmente para demonstrar o fenômeno dos nigérrimos supercílios maternos aparecerem sobre a cara do enfermo, desprovido de sobrancelhas. Deve-se, portanto, concluir que se está em presença de um caso de transfiguração com notáveis rudimentos de materialização e adaptação de substância ectoplásmica ao rosto do indivíduo. Com relação à observação do narrador, segundo a qual o fenômeno não se tendo dissipado repentinamente e havendo o rosto paterno retomado gradativamente sua própria expressão,
significando isso que os fatos não pareciam conciliar-se com a hipótese de uma máscara ectoplásmica sobreposta ao rosto paterno. Noto que os fatos poderiam, ao contrário, conciliar-se muito bem com tal hipótese, com a condição única de se não tomar ao pé da letra as palavras com que se definiu a hipótese. Vale dizer que não se deveria pensar na existência de uma máscara móvel de ectoplasma colocada sobre a cara do paciente, mas certamente na existência de uma substância ectoplásmica distribuída e integrada, por pequenas zonas, nos tecidos do seu rosto, isto é, nos pontos em que os traços fisionômicos deveriam ser modificados, caso este em que nada impediria de se presumir que a máscara ectoplásmica pudesse dissipar-se gradualmente, zona por zona. Como quer que seja, preciso é considerar que tudo concorre para demonstrar que o fenômeno de transfiguração ectoplásmica se mostra quase sempre combinado com as outras modalidades de manifestação do mesmo fenômeno, no sentido de que, para completar a concretização da máscara ectoplásmica, tanto podem contribuir o fenômeno da contração e adaptação dos músculos faciais, quanto o outro fenômeno da subtração de substância viva aos tecidos do rosto e isto com o escopo de reduzir-lhe ou remodelar-lhe alguns traços, adaptando de tal forma a máscara do defunto que se deseja representar. Ter-se-ia, portanto, de concluir que, nos casos de completa transfiguração do rosto de um vivo, concorrem todas as modalidades de manifestação que o fenômeno comporta, modalidades combinadas harmonicamente umas com as outras, por uma vontade operante, subconsciente ou extrínseca, servida automaticamente por aquela mesma misteriosíssima força organizadora que preside, na natureza, a organização dos seres vivos.